Olá, seja bem-vindo à disciplina de empreendedorismo. Eu sou a professora Indiara e a partir de agora estou assumindo a disciplina de empreendedorismo e estarei junto com você até o fim dessa disciplina, passando pelas nossas teleaulas, passando pelas nossas atividades, passando por todas as atividades que nós temos pertinentes a essa disciplina. Vocês tiveram aula na semana passada com a professora Milene, mas a partir de agora sou eu, a professora Indiara, que estarei com você nessa disciplina de empreendedorismo. E é um prazer estar aqui com você nessa nossa segunda aula da disciplina, onde vamos falar das oportunidades empreendedoras. Hoje vamos dar mais um passo rumo ao entendimento desse conteúdo tão importante que é o empreendedorismo. Você já teve a oportunidade de, na aula passada, ter um contato com os primeiros temas, né, os primeiros conceitos relacionados à área de empreendedorismo. Que é importante lembrar, né, que você viu o conceito de empreendedorismo, de intraempreendedorismo, você teve a oportunidade de ter contato com as primeiras características que determinam um comportamento empreendedor. Você ajudou o Pedro e a Paula na sua primeira discussão, né? Esses dois que se conheceram nos bancos escolares e nos bancos acadêmicos, e agora eles resolveram discutir esse tema tão importante de empreendedorismo. Então, você ajudou o Pedro e a Paula na primeira teleaula, e essa nossa teleaula de número 2, unidade 2, nós teremos a oportunidade de continuar ajudando esses nossos dois amigos a desbravarem, a conhecerem um pouco mais a respeito desse tema tão importante que é o empreendedorismo, especificamente que nós vamos ver hoje as oportunidades empreendedoras. Então, no que se refere às oportunidades empreendedoras, eu convido você a fazer algumas reflexões comigo, eu convido você a pensar comigo. Você já sabe o que é empreendedorismo, intraempreendedorismo, mas eu convido você a ir ao quadro agora comigo e pensar alguns aspectos que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje. Então, eu convido você a analisar no quadro que pensaremos e estudaremos ao longo dessa aula na busca de identificar essas oportunidades empreendedoras, como é que eu consigo transformar uma boa ideia em um bom negócio, porque você pode me perguntar, professora, mas uma boa ideia sempre vira um bom negócio? E aí eu vou dizer, não necessariamente, vai depender do processo de preparação que você vai ter enquanto empreendedor. Por isso é importante a gente estar com o caso do Pedro e da Paula, que precisam de ajuda, para entender mais sobre empreendedorismo, de entender como é que você analisa, como é que você avalia e valida uma boa ideia. Então, nós vamos trabalhar na nossa aula a perspectiva de avaliação e seleção de uma oportunidade. Então, você tem uma boa ideia, o Pedro e a Paula, eles gostariam de ter um negócio, eles gostariam de ser empreendedores e eles querem ver se a ideia que eles têm é válida. Então, nós vamos passar nessa aula pela questão da análise do mercado, que precisa ser verificado antes de nós tomarmos qualquer perspectiva relacionada a abrir um negócio. Eu preciso entender sobre esse segmento de mercado onde eu quero atuar. Identificar e estabelecer um diferencial competitivo, porque uma organização, ela precisa se diferenciar. Um empreendimento, ele só se mantém no mercado se ele se diferenciar da concorrência. Então, nós vamos tratar muito disso dentro da nossa aula. Nós vamos estabelecer e conceituar a questão do nicho de mercado, como estabelecer um nicho de mercado, e isso tem que estar muito bem estabelecido para que nós tenhamos um bom desenvolvimento do negócio. Vamos analisar a nossa concorrência, vamos realizar uma análise do ambiente onde o empreendimento venha a ser implantado e nós vamos também termos o nosso primeiro contato com o plano de negócios. O primeiro contato com o plano de negócios, por quê? Porque o plano de negócios é um tema que nós vamos nos aprofundar na aula de número 3. Então, hoje nós vamos
mergulhar nessa oportunidade empreendedora, vamos entender como isso acontece, vamos estabelecer as dinâmicas necessárias para a viabilização do mercado e para nos ajudar a entender assim, ainda mais o que vem por aí nessa nossa aula, eu convido você para assistir comigo o caminho da nossa aprendizagem. Olá! Vamos começar agora a unidade 2 do nosso estudo sobre empreendedorismo. Nessa unidade vamos falar de um tema muito importante para qualquer empreendedor, as oportunidades empreendedoras. E para estar atento a elas, você vai aprender ao longo do estudo dessa unidade a avaliar essas oportunidades, o modelo de negócio, compreender o mercado e seus concorrentes e, por fim, começar a elaborar um eficiente plano de negócio. E para começar tudo isso, uma coisa é fundamental ao empreendedor: criatividade. Uma palavra que se origina do latim creatus e creare, e que significa crescer, dar à luz, inventar, criar coisas novas. Por isso, a lâmpada está sempre associada à geração de uma nova ideia, ação fundamental ao empreendedorismo. Com a criatividade, saímos da zona de conforto, que é aquele lugar que a gente acaba se acomodando e perdendo grandes oportunidades empreendedoras. Seja você já empresário ou um funcionário. Lembre-se de que a acomodação é um veneno para a criatividade e também a inovação. Mas como identificar essas oportunidades respeitando a sua criatividade e ao mesmo tempo criando um modelo de negócio sólido? É o que vamos ver a partir de agora. Primeiro, devemos estar atentos à necessidade das pessoas por produtos e serviços. Isso é a grande fonte de oportunidades para o empreendedor. Quer um exemplo? As empresas de marido de aluguel. Alguém resolveu escutar as esposas que reclamavam dos maridos que não tinham tempo para os reparos domésticos e criou uma empresa especializada nisso. Hoje são muitas empresas oferecendo esse serviço. Depois de identificar o diferencial competitivo do negócio, você vai ver que é preciso traçar um modelo de negócio. Ele consiste na descrição lógica de todo o empreendimento, desde a sua criação, a forma de entrega do bem ou serviço e o valor deste novo empreendimento. Ao longo desta unidade, você vai conhecer também metodologias que ajudam na descrição do empreendimento, de forma a permitir a quem analisa o novo negócio ter uma ideia completa dele. Com a ajuda dessa metodologia, estabelecemos o tipo de serviço ou bem oferecido, seu preço, o mercado, o público-alvo e até os potenciais concorrentes. Veremos também que para estabelecer tudo isso, ou seja, nichos de mercado, concorrência e preços, é fundamental uma pesquisa de mercado. Na unidade 2 deste estudo de empreendedorismo, você vai conhecer o passo a passo desse tipo de pesquisa, desde os questionários iniciais, a coleta de dados, até a apresentação e comunicação dos resultados, por meio de gráficos e tabelas que ilustram a viabilidade ou não do negócio. A partir desses dados, você iniciará o aprendizado para descrever um plano de negócio. Nele, o empreendedor registra de forma sistemática todos os detalhes do empreendimento que ele pretende realizar, desde a previsão de lucro e o crescimento do empreendimento, estabelece estratégias de marketing e ações de venda, facilita o relacionamento com os clientes e reduz as chances do empreendedor tomar decisões erradas. Na SR da unidade, você colocará em prática os conhecimentos adquiridos durante o estudo, acompanhando os personagens Pedro e Paula, que estão montando um negócio próprio. Paula será responsável pelos aspectos administrativos do negócio e Pedro pela abertura, estruturação e edificação da empresa. E é sua missão ajudar os dois. Vamos começar? Então acesse o livro didático, as web-aulas e também todo o material complementar que está disponível no seu ambiente virtual. E também faça os questionários de pré e pós-aulas de cada sessão.
Assim você verá que uma boa ideia, passo inicial do empreendedorismo, se completa com um plano de negócios estruturado e detalhado. Nos vemos de novo no fim desta unidade. Até lá! Mas antes de nós começarmos a mergulhar nessa nova perspectiva do empreendedorismo, que é a análise da oportunidade empreendedora, nós precisamos resgatar alguns conhecimentos, os conhecimentos prévios que você teve na aula de número 1. Então, vamos ao quadro agora de resgatar conhecimentos importantes que você já tem sobre o empreendedorismo, para daí sim continuarmos evoluindo no estudo do tema. O primeiro é o conceito do empreendedorismo. O empreendedorismo, aquele que assume riscos, aquele que está disposto a assumir toda a responsabilidade de abertura de um novo negócio, aquele profissional que está disposto a melhorar a sociedade quando a gente fala de empreendedorismo social. Eu gosto de destacar sempre que o empreendedorismo ele tem 3 grandes aspectos. O primeiro está relacionado com a criação de novas empresas, ou seja, desenvolvimento econômico a partir da criação de empresas. O segundo aspecto é o intraempreendedorismo, que é aquele que faz parte do empreendedorismo dentro das organizações, que ajuda as organizações a se desenvolverem. E o terceiro é o empreendedorismo social, aquele que é capaz de ajudar as organizações a ajudarem a sociedade. Então, o empreendedorismo ele tem um cunho social. Outro aspecto que você tem que ter em mente para o desenvolvimento dessa aula é a questão do processo empreendedor. Como se dá esse processo empreendedor, como se analisa e se viabiliza um processo de empreendedorismo. Nós vamos atuar bastante na questão dessa aula da oportunidade e da validação das ideias. Como tirar uma ideia do campo do subjetivo e trazê-la para o campo do material. E vamos falar aqui também do modelo de negócio como diferencial competitivo dentro das organizações. Então é muito importante nós termos esses conhecimentos prévios bem sedimentados na nossa mente. Eu tenho certeza que você já procedeu à leitura do livro, já tem os estudos da primeira unidade feitos e não tem dúvidas a respeito desses primeiros conceitos. Então, nós poderemos entrar com certeza, e eu gosto de usar esse termo, mergulhar nesse conteúdo tão interessante que é o conteúdo do empreendedorismo, que tem essa função tão importante, como a gente vê vários exemplos de empreendedorismo social, de instituições sem fins lucrativos que ajudam a sociedade. Então, o empreendedorismo é um tema muito vasto, é um tema muito interessante e que com certeza nós vamos dar mais um passo importante rumo ao conhecimento total desse tema. E aí, para que a gente dê um start na nossa teleaula de hoje, eu convido você agora para analisar comigo a situação geradora de aprendizagem, da nossa aprendizagem da aula de hoje. Então, nós mais uma vez estaremos juntos com os nossos amigos Pedro e Paula. Seremos conselheiros, seremos orientadores e eu convido você a, junto comigo, ajudar os nossos amigos nesse desafio que eles estão assumindo, que é ser um empreendedor, e agora eles buscam abrir um negócio. Lembra lá na primeira teleaula que eles discutiam a respeito do empreendedorismo? Agora eles querem discutir ainda mais, gerando uma ideia para um novo negócio e verificando se essa ideia ela é viável. Por meio do quê? Por meio do modelo Canvas, que nós vamos estudar, por meio do plano de negócios, onde teremos os primeiros apontamentos na nossa teleaula. Nós vamos ajudar o Pedro e a Paula a identificar o nicho de mercado, a conhecer a sua concorrência e como se realiza uma pesquisa de mercado. Então, nossa missão no dia de hoje é uma missão muito árdua e muito boa ao mesmo tempo, porque nós vamos ajudar os nossos dois amigos a conseguirem, materializar esse sonho que agora eles comungam de abrir um novo negócio. E para isso, eu convido você para a gente iniciar os nossos estudos. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema?
Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Temos 4 grandes desafios na noite de hoje para ajudar o Pedro e a Paula a terem certeza absoluta de que eles querem mesmo entrar nesse universo fantástico e desafiador que é o empreendedorismo. Então, um dos primeiros aspectos que nós temos que verificar é: eu tenho uma boa ideia, eu percebi algo ao meu redor que pode gerar um negócio, eu identifiquei uma necessidade. E como isso acontece, professora? Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe um aplicativo para tablets que se chama Livrox. O Livrox ele foi desenvolvido para ajudar crianças com paralisia cerebral a se comunicar. E ele foi desenvolvido por um pai de uma filha que teve paralisia cerebral. Então, ele viu que a filha tinha uma necessidade de se comunicar e ele criou o Livrox, que é vendido para empresas, né, que atuam, escolas que atuam com crianças que têm essa necessidade. E é muito interessante o aplicativo que ele desenvolveu, porque a criança consegue ganhar voz. Então, percebam que uma oportunidade, um bom negócio, ele pode se materializar diante dos nossos olhos. O que a gente precisa saber é como ver. Então, como ver, nós estamos aqui ajudando o Pedro e a Paula. Então, vamos agora ver qual que é a primeira necessidade que o Pedro e a Paula precisam de nós. Vamos ao quadro ver o que eles precisam. Eles precisam identificar novas ideias. Como identificar uma nova ideia? Como saber se essa ideia é viável? Como saber se essa ideia é válida? Da onde surgem as ideias? Eles necessitam aprender a validar essa ideia e identificando se as boas ideias podem ser transformadas em oportunidades de negócios. No caso do exemplo que eu acabei de falar com relação ao Livrox, ele foi criado dentro de uma perspectiva não de ganhar dinheiro, mas de uma perspectiva de ajudar as pessoas. Mas o que eu acho que é importante chamar a sua atenção é que ele vivia uma situação, ele vislumbrou uma situação e ele tirou aquela situação do campo das ideias e transformou isso numa realidade. Inclusive o Livrox, ele é premiado pela Organização Mundial da Saúde pelo mérito do desenvolvimento desse aplicativo. Então, essas ideias, essas boas ideias, elas aparecem na vida da gente. E é importante, nós temos alguns aspectos à vista, né? Temos que alguns aspectos não podemos perder de vista relacionado a como transformar essa questão de boas ideias em bons negócios. E aí eu convido você para ir ao quadro comigo agora para discutirmos os primeiros aspectos importantes relacionados a como tirar uma ideia da nossa mente e transformar ela numa realidade. Então, o Pedro e a Paula, primeiro eles precisam sair da famosa zona de conforto. O que é zona de conforto, professora? Vou dar um exemplo para você de zona de conforto. Sabe aquele percurso que você pega todos os dias para vir para o polo para estudar? Você pega o mesmo caminho, você vai no mesmo restaurante, você come o mesmo cardápio. Isso é zona de conforto, isso é estar num local, numa condição que nos é familiar. Então, para que o Pedro e a Paula eles tenham boas ideias, eles precisam primeiro sair da zona de conforto deles. Sair daquele lugar comum, olhar para a sua situação e tentar ver aquela situação com novos olhos, tentar renovar o seu olhar. E o primeiro aspecto que eu preciso destacar para você é o aspecto da criatividade. E aí nós temos aqui que a criatividade, ou o insight, é considerada a capacidade de um ser vivo tem de criar ou inventar
novas situações ou novos objetivos com algum tipo de utilidade. É tentar fazer o diferente, é tentar fazer algo diferente do que os outros fazem. E aí isso me lembra de uma história engraçada de uma conhecida minha que contou da estratégia que o cachorro dela encontrou para chamar atenção. Ele é pequenininho e aí eu acho que na cabeça dele, segundo ela, ele se sentia meio inferior por ser pequeno e ele queria chamar atenção. O que ele passou a fazer? Ele passou a tossir. No primeiro momento ela ficou preocupada, levou ele ao veterinário, disse, por que ele está tossindo, o que está acontecendo com ele? Mas na verdade isso foi só uma estratégia muito criativa que ele armou para conseguir chamar a atenção. Então, criatividade, o que você faz de diferente? Como é que você usa a sua criatividade? Às vezes a gente estuda para uma determinada disciplina e aquilo não rende. Você já pensou em fazer diferente? Você já pensou em fazer de uma nova forma? E isso me lembra de exemplos do que a gente vive em termos de empresa. Eu tenho certeza que o cara que criou o WhatsApp, que é super importante na nossa vida hoje, ele pensou numa maneira diferente de se comunicar com as pessoas. Então, a criatividade, ela perpassa nessa perspectiva de como fazer algo diferente, de como sair do lugar comum, de como trazer algo novo. E muitas vezes você está com um problema, que nem o Pedro e a Paula, que estão com esse problema, eles não sabem o que fazer. Você pode, usar recursos para te ajudar a sair dessa zona de conforto. Então, incentivar essa criatividade é um primeiro aspecto para a gente conseguir identificar uma oportunidade, pensar criativamente novas soluções para velhos problemas. E quantos problemas a gente verifica na nossa vida, em quantas vezes a gente pensa assim, nossa, se alguém inventasse algo para resolver isso. Então, é a criatividade se manifestando. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente precisa ter em mente quando nos referimos a oportunidades empreendedoras. Então, vamos voltar ao quadro mais uma vez, onde eu vou destacar o segundo aspecto importante relacionado à análise, à avaliação de uma oportunidade empreendedora. O segundo aspecto está relacionado à questão da inovação. Inovação é um aspecto que nós vamos trazer aqui em outros momentos das nossas aulas de empreendedorismo. A inovação, ela está presente nas organizações. E o que é essa inovação? Ela é o processo de estimular a criatividade para gerar ou agregar valor de novas maneiras por meio de novos produtos, serviços ou negócios. Nós temos basicamente dois tipos de inovação, as inovações radicais e as inovações incrementais. Um exemplo de inovação radical foi se a gente pensar na televisão. Aquelas primeiras televisões de tubo, lembra? Ai, professora, nem lembro mais. Mas lembra que existiam aquelas televisões de tubo? A televisão de tubo para a televisão eletrônica, para as televisões de LED, para as televisões digitais, isso foi uma inovação radical, porque o mesmo produto ganhou uma nova roupagem. E para isso precisou-se muita criatividade que se converteu em inovação e que mudou a nossa maneira de ter esse produto. Hoje, nós temos televisões que se conectam com o telefone celular, onde você pode compartilhar coisas do seu celular na televisão, acessar redes sociais, acessar YouTube, tudo na televisão, Olhando lá para o passado, naquelas antigas TVs enormes de tubo, e hoje nós temos TVs enormes também, mas são TVs muito tecnológicas. Então, para chegarmos aqui, nós tivemos que verificar muitas oportunidades, investimento em inovação e, com certeza, trazendo essas ideias que pareciam assim tão absurdas. Tem vários livros que falam sobre isso, sobre, ai meu Deus, o telefone celular, nossa, seria uma coisa impensada você falar no telefone sem linha. E hoje a gente se comunica via internet usando o smartphone. Então, precisamos exercitar essa criatividade. Mas, no caso dos nossos amigos Pedro e Paula,
que a gente pode fazer por eles? Então vamos ao quadro para ajudar eles a terem insights de como sair do lugar comum, transformar essas ideias em oportunidades. Então, será que o Pedro e a Paula estavam em uma zona de conforto? Para criar novas ideias, o primeiro passo é fugir da acomodação, é aguçar a criatividade, é buscar tentar ver uma situação por diferentes ângulos, por diferentes perspectivas. Esse é o primeiro convite que a gente faz para o Pedro e a Paula, que eles busquem identificar ideias e ter iniciativa e aceitar opiniões divergentes, buscar discutir com as pessoas. Nossa, olha, eu tive essa ideia. Né? E o Pedro e a Paula, vocês já viram na aula passada, eles gostam de discutir, eles gostam de discordar. Então, ó, já está uma boa dupla para ter diferentes pontos de vista. Uma sugestão é fazer o famoso brainstorm. O que é esse brainstorm? A gente costuma brincar que a tradução seria uma tempestade de ideias. A questão do brainstorm é reunir as pessoas e fazer com que elas deem sugestões. Sugestões para resolução de uma determinada situação, sugestões de melhoria. As empresas gostam muito de fazer os brainstorms. Então, o Pedro e a Paula pode convidar os amigos, convidar os familiares, assim, olha, a gente está com uma ideia, a gente gostaria de discutir com vocês, ou tragam ideias de negócios que a gente pode viabilizar. E aí pedir ajuda para os colegas, pedir ajuda para os amigos para fazer esse brainstorm, onde todo mundo dá opinião e as melhores opiniões com certeza vão se converter em algo bom, um novo negócio. Mais alguns aspectos que são importantes, vamos ao quadro mais uma vez, é a fontes de oportunidades, onde a gente pode encontrar uma ideia. A professora falou logo de início do Livrox que o pai, naquela situação, vendo seu filho, criou um aplicativo para melhorar a vida dele. Então, ó, procurar novas aplicações para produtos ou serviços. Eu uso o telefone celular para ver vídeo, eu uso o telefone celular para me comunicar. Por que não usar o telefone celular para dar voz a quem não tem? No caso das crianças com paralisia. Então, vejam o uso diferente do mesmo produto. Possíveis deficiências de um produto ou serviço, melhorar apenas o que já existe. Não basta, é preciso inovar e criar algo diferente e que traga competitividade, porque se todo mundo mudar só um pouco, isso não é criatividade, isso não é inovação. Então tem que se investir em mudar. Você pode ter uma boa ideia tendo em vista a sua ocupação atual. O que será que o Pedro e a Paula fazem nas horas vagas? Que lugares será que eles gostam de frequentar? Porque daí pode sair uma ideia para um novo negócio. Tendências de mercado, né? Buscar entender o que está sendo feito, explorar hobbies ou imitar empreendedores de sucesso. Essas são apenas algumas alternativas. Além disso, o Pedro e a Paula, se eles já identificaram a sua oportunidade de negócio, eles precisam validar essa oportunidade de negócios. E eles se decidiram, eles gostam muito de food trucks, eles gostam muito dessa nova modalidade de venda de comida e eles resolveram investir e saber um pouco mais sobre isso e de repente ter um food truck. Então eles precisam validar por meio da identificação os cálculos de riscos envolvidos. Nós vamos ver aqui o modelo Canvas, que vai nos ajudar a analisar a viabilidade de negócios e vamos entrar, né, nos primeiros aspectos com relação ao plano de negócios. Então, isso tudo vai ajudar o Pedro e a Paula a terem mais noção de como é você abrir um negócio. Percebeu o quanto é já de início para ter uma boa ideia? Não é tão simples. Precisamos às vezes de ajuda, precisamos um olhar diferente, precisamos de uma inovação, um pensar novo. Então o Pedro e a Paula pensaram, trocaram ideias, fizeram um brainstorm com os amigos e aí eles vislumbraram que talvez um food truck seja uma boa ideia para eles. Certo? E eu convido você, né, já que nós estamos aqui compartilhando e ajudando o Pedro e a Paula, eu convido você a participar da nossa aula. Você quer participar da nossa aula?
Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Bom, depois de muito pensar, sair do lugar comum, o Pedro e a Paula conseguiram chegar à ideia que eles tanto esperaram. Eles conversaram, analisaram, só que só isso não é ainda o suficiente para a gente dizer que a ideia que eles têm é válida e que ela vai sim se tornar um novo negócio. Muito embora sabemos que, dentro da perspectiva de food trucks, há uma boa possibilidade deles terem sucesso. Então, convido você a ver comigo qual é a segunda necessidade que o Pedro e a Paula têm para que a gente continue ajudando a validar a ideia deles. Então, eles resolveram, como oportunidade, um food truck. É uma boa perspectiva se a gente pensar, por exemplo, na realidade de São Paulo. São Paulo é conhecida nacionalmente como a capital dos food trucks e ele tem mais de 250 mil food trucks na cidade. Ela é uma cidade caracterizada por ter bastante essa modalidade, vamos dizer assim, de oferta de comida, né? Por uma tradução livre, né? É um carro de comida, ou seja, um carro que transporta comida. Sempre que eu olho no food truck, sabe o que eu lembro? Eu convido você para pensar comigo. Sabe aquelas primeiras carrinhos de cachorro-quente que a gente ia? Se vê muito nos filmes. Então, os carrinhos de cachorro-quente são os primeiros food trucks. E hoje, além de a gente falar, né, como você está vendo aqui do desenho do caminhão, a gente tem as bike foods, que são as bicicletas, onde as pessoas colocam lá o seu alimento para vender. Então, além do food truck, que é o caminhão, que é a ideia do Pedro e da Paula, eles poderiam também ter pensado, por que não, das bike trucks, que também é uma novidade aí no mercado. E aí, como é que eles vão entender um pouco mais de se esse modelo de negócio é válido, se essa ideia de food truck ela é viável, como é que eles vão ter certeza? E aí, para ter certeza disso, nós vamos apresentar para eles o modelo Canvas. Porque na hora de ter essa primeira certeza do empreendedor, porque não dá para partir direto para o plano de negócios. O plano de negócios ele é mais amplo, ele é mais aprofundado. Só que para eu chegar no plano de negócio, para não perder muito tempo, primeiro eu preciso fazer uma análise prévia. E para essa análise prévia, uma ferramenta que a gente indica é a ferramenta Canvas. Ela é uma ferramenta simples, ela pode ser utilizada para qualquer negócio. Nós vamos estar aqui hoje ajudando o Pedro e a Paula, mas você pode utilizar o modelo Canvas para análise de abertura de salão de beleza, abertura de restaurante. O modelo Canvas ele é importante porque ele vai ajudar o empreendedor a entender um pouco melhor desse universo que ele está querendo entrar. Claro que todos os especialistas de empreendedorismo são unânimes em dizer que para você abrir o seu negócio, você tem que conhecer bastante do negócio. E aí a gente pode pensar, por exemplo, que o Pedro, ele já tem uma experiência de cozinha, ele sempre gostou de cozinhar, e aí a ideia do food truck, olha, veio para coroar isso. Então, para que esse negócio seja viável e essa realidade se torne uma realidade, eu preciso ter uma ferramenta para ajudar a organizar esse conhecimento, né? A organizar essas informações a respeito desse futuro negócio que eles vão abrir. Então, eu convido você agora a estudar comigo um pouquinho mais do Canvas, o que é o Canvas e para quais são as funções e as utilidades dele. Então, a modelagem Canvas, ela permite visualizar o empreendimento. Essa é a ideia. Mapear, criar um mapa. Vocês vejam que a representação dele é essa que está no quadro.
ele é exatamente representado assim por quadrantes. Então, nós temos aqui, ele permite visualizar o empreendimento e as partes que o compõem, de modo que a ideia sobre o negócio seja compreendida por quem a examina, da mesma maneira como o proponente do modelo concebeu. Então, os autores do modelo Canvas, eles pensaram numa maneira simples, numa maneira tranquila, numa maneira fácil, capaz de ajudar o empreendedor a conseguir mapear o seu negócio. Então, ele é dividido por cores. Vocês estão vendo aqui, nós temos a cor azul, a cor vermelha, nós temos a verde e a laranja. Cada uma dessas cores equivalem a uma pergunta e a diferentes aspectos que nós temos que responder a respeito do negócio. Então, eu tenho aqui dentro do modelo Canvas as principais parcerias que estão dentro da pergunta como. Então, como eu vou viabilizar esse negócio? Eu preciso ter parcerias, eu preciso determinar quais serão as minhas atividades, quais são os recursos que eu preciso ter, matérias-primas, recursos tecnológicos de maquinário, isso tudo tem que ser avaliado. A proposta de valor, o que eu vou oferecer que o meu cliente vai querer. Né? O que ele vai querer no food truck? Que tipo de food truck eu tenho que fazer que as pessoas vão querer frequentar, que as pessoas vão querer consumir? Que tipo de produto eu posso produzir? Comida chinesa, comida japonesa, pastel. O que eu posso oferecer que vai criar valor e o meu cliente vai vir até mim? Para quem? Eu preciso determinar quem serão os meus clientes, né? Qual o relacionamento que eu vou querer ter com ele, qual é o segmento que eu vou alcançar, se serão jovens, se eu posso ter um food truck que trabalha com eventos corporativos, por que não? Né? Isso é muito comum, né? Food truck que atende empresas e que canais que eu vou utilizar para isso. Então, para quem o meu negócio vai existir? Para atender a quem? E eu também tenho que ter quanto? A questão do custo é muito importante e ela é bastante detalhada na questão do plano de negócios, mas agora aqui no modelo de Canvas eu tenho que ter um conhecimento prévio da minha estrutura de custos e quais serão as minhas fontes de receita, a relação que vai existir entre o dinheiro que vai entrar e o que eu tenho que pagar. Então percebam que o Canvas ele consegue agregar aspectos muito importantes no planejamento de um novo empreendimento de uma maneira simples. A gente sugere que as pessoas comprem post-its, né, aqueles bilhetinhos de colar coloridos, e façam os quadradinhos preencham os quadrados do Canvas com essas respostas, clientes, e vão montando o seu mapa do empreendimento. E é isso que o Pedro e a Paula precisam fazer. Eles precisam montar o seu modelo Canvas para conseguir, né, ter mais informações a respeito do negócio deles. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né, no quadro agora, onde eu complemento que o Canvas é um pré-requisito indispensável para a elaboração do plano de negócios. Ele já faz um resumo anterior, pois é a principal maneira de validar a ideia. Quando eu coloco os custos, quando eu entendo se é viável financeiramente, se é viável do ponto de vista dos recursos, se eu vou ter clientes para esse negócio, eu já vou ter uma ideia mais concreta de que o meu negócio é possível. Então, é possível o empreendedor constatar se realmente existe uma oportunidade que possa ser implantada, né? Ou melhor, implementada. Então, eu tenho aqui no meu modelo de negócios que existem incertezas, ele levanta questões, ele é moderno, ele levanta hipóteses, ele tem uma ideia inicial, ele materializa uma ideia inicial, identifica imediatamente a proposta de geração de valores para alcançar o objetivo. Então, essa é a vantagem de eu inicialmente trabalhar com o Canvas, é conseguir colocar no papel o que está só no campo das ideias. E, posteriormente, eu vou para o plano de negócios, onde eu vou colocar onde eu vou ter um modelo mais testado e validado, ele vai me trazer mais respostas, ele é um pouco mais tradicional, tem múltiplas visões,
tem mais dados do mercado, ele já está mais próximo da fase de consolidação e é uma ferramenta detalhada da empresa. Mas antes de eu chegar no plano de negócios, eu preciso ter um mapa prévio. A gente tem um jargão, vamos dizer assim, né? Uma frase que a gente repete dentro do empreendedorismo, que é que quanto melhor o planejamento, maiores são as possibilidades desse negócio ter sucesso. Então, quanto mais planejamento, melhor. E o que é interessante de a gente utilizar o Canvas é que eu boto no papel, eu vou lá e escrevo e eu penso sobre isso. Ele oferece um guia de aspectos, né? Um mapa de principais aspectos e principalmente eu paro para pensar. Nossa, que clientes eu vou ter? Quantos clientes eu preciso ter para cobrir os meus custos? E isso tudo é pensado por meio do modelo Canvas. Então, vamos para o modelo Canvas agora para pensar ainda mais no modelo do Food Truck. Então, eu convido você para ir para o quadro agora, onde a gente vai poder destacar aqui algumas coisas a respeito do Food Truck. Então, o que a gente pode colocar aqui a respeito do Food Truck do Pedro e da Paula? Para quem que ele vai ser relacionado? Vai ser para as famílias, vai ser para jovens, o nosso Food Truck também vai poder atender empresas. Qual que é o valor que nós vamos oferecer? Nós vamos oferecer hambúrgueres, nós vamos fazer um Food Truck de hambúrguer gourmet. Olha que delícia, aqueles hambúrgueres com sabores diferentes, vai ter hambúrguer vegetariano, vai ter hambúrguer vegano. Vamos oferecer diferentes tipos de hambúrguer. Como é que a gente vai produzir esse hambúrguer? Porque o Food Truck tem essa implicação, né? Eu preciso fazer todo um pré-cozimento do alimento para que ele esteja pré-pronto, mas ele não pode estar velho, para oferecer para o meu cliente um produto fresco. Então, isso eu preciso pensar. Como é que vai ser essa produção? Como é que vai ser essa batata frita que eu vou oferecer com o meu hambúrguer? Eu vou ter alguns parceiros, eu vou procurar parcerias de empresas, de escolas, eu preciso ter isso em mente. Quanto que vai custar para eu colocar no mercado esse meu hambúrguer gourmet? Eu preciso levantar esses custos, eu preciso ter os recursos, ou seja, um hambúrguer gourmet, eu quero fazer um hambúrguer vegetariano. Que tipo de produtos eu preciso ter de qualidade para que meu hambúrguer vegetariano seja bom, seja competitivo? Eu vou aqui, ó, eu tenho os canais, como é que eu vou atuar? Eu vou ter teleentrega, eu vou só vender no meu salão, lá onde estará o meu food truck, eu vou alugar um terreno. Isso também pode acontecer, pessoal. Hoje os food trucks, eles alugam um terreno e eles se estabelecem lá, né? Tem a estrutura do food truck, as mesas, então eles estabelecem a sua colocação lá. Eu vou ter que decidir também se eu vou servir bebidas. E no food truck do Pedro e da Paula, eu sugeri que eles sirvam cervejas especiais e sucos naturais para atender os diferentes públicos. E eu preciso ter a certeza de que eu vou ter caixa para atender tudo o que eu preciso para ter um negócio diferenciado, ter um diferencial competitivo. Se eu vou oferecer um preço mais baixo, se eu vou um produto com maior rendimento, eu vou para diferenciação e de repente vendo um produto com um preço mais caro, se eu vou ter um serviço mais amplo, com teleentrega ou não, com qualidade, uma oferta de comodidade, com teleentrega, solicitação por aplicativos. Então, no caso do Pedro e da Paula, eles já têm a ideia. E um exemplo que a gente gosta de destacar quando se trata de um modelo de negócios interessante é o modelo da cafeteira Nespresso, que era aquela que estava no desenho do quadro que vocês estavam olhando agora há pouco. A Nespresso, ela é reconhecidamente como um modelo de negócio inovador que começou despretensioso com uma máquina de café e hoje é toda uma filosofia de café. Então, da mesma forma, a gente tem que pensar no food truck do Pedro e da Paula, que seja um food truck de hambúrguer diferenciado, que a pessoa que consuma no nosso food truck nunca esqueça o nosso hambúrguer e principalmente tenha muita vontade de voltar
para a nossa loja, né? Para o nosso food truck, que gostou da batatinha, que gostou do suco natural, que amou aquele hambúrguer vegetariano. Já andamos um pouco mais, agora a gente já está com essa ideia mais validada. Mas para isso eu conto com a sua ajuda. Você está aqui conosco, ajudando a gente no desenvolvimento? Continue participando da nossa aula. Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. O Pedro e a Paula já decidiram. Eles querem um food truck. E a gente já decidiu aqui que vai ser um food truck muito bom. Vai ser um food truck de hambúrguer. Só de pensar já está me dando uma fominha, né? E essa é a ideia, criar um negócio que tenha um diferencial e que se apareça na mente das pessoas. Então, percebam como a gente evoluiu. De primeiro termos uma ideia, pensar se aquela ideia era boa ou não, depois a gente evoluiu para a perspectiva de que sim, é uma ideia boa, é uma ideia que pode se tornar um bom negócio, que ela é viável, porque nós já analisamos os primeiros aspectos importantes para a gente validar essa oportunidade empreendedora. Mas nós temos mais uma perspectiva para analisar. Lembre-se que temos 4 e a gente só fez 2. Então vamos analisar a nossa terceira demanda, nossa terceira necessidade do Pedro e da Paula. Eles já escolheram um modelo de negócio. Eles já possuem uma base para implantar esse food truck. Eles já tomaram algumas decisões, como a gente acabou de comentar. Agora, eles precisam detalhar as informações levantadas no modelo de negócio a fim de quê? De identificar riscos, né, desnecessários e prever ações para minimizar ou evitar. Ou seja, pensar no que pode vir a dar errado, o que pode vir a prejudicar. E por onde eu posso começar? Onde eu devo começar essa análise? Eu preciso conhecer o meu mercado. Eu preciso conhecer os concorrentes. Então, por onde a gente vai começar? Nós vamos procurar estabelecer um nicho de mercado. Então, nosso objetivo agora é estabelecer um nicho de mercado onde vai atuar o food truck do Pedro e da Paula, fazendo uma análise também da concorrência e fazendo, por que não, uma pesquisa de mercado que vai ajudar os nossos 2 amigos a terem certeza do que as pessoas esperam de um food truck de hambúrguer. Então, eu preciso conhecer bem o meu mercado. Então, não basta eu ser um bom cozinheiro para garantir que eu vou ter um restaurante ou um food truck de sucesso. Eu preciso conhecer mais do que de cozinha. Eu preciso entender de clientes, eu preciso entender das pessoas que vão vir para consumir o meu produto. Eu preciso estabelecer uma área de atuação, aonde eu quero atuar, quais são as pessoas que eu quero alcançar com o meu negócio. E é essa a inquietação que o Pedro e a Paula têm. Eles estão inquietos em entender como eles vão atender, como é que se identifica um nicho de mercado. Então, vamos agora entender um pouco mais sobre esses conceitos relacionados a nicho de mercado, a tipos de serviços, tipos bens tangíveis e intangíveis. Então, vamos agora conhecer um pouco mais a respeito do mercado. Então, primeiro eu preciso destacar que o mercado, o que é o mercado? É o ambiente no qual os agentes econômicos, que são as empresas, elas realizam trocas de bens ou serviços por dinheiro. Antigamente a gente tinha o escambo, né? Trocava-se um produto pelo outro. Hoje não, a gente faz as transações comerciais, né, do pagamento de bens e serviços por dinheiro. Nós temos os bens tangíveis,
que aqui a gente está vendo no quadro um Fusca. E um bem tangível é algo que eu posso pegar, que eu posso encostar, é algo que eu posso materializar. Eu compro um carro, um hambúrguer eu compro um hambúrguer, uma cadeira eu compro a cadeira. Mas eu também tenho os bens intangíveis, que estão relacionados à área de serviços. Como você pode ver no nosso exemplo aqui, esse é um exemplo de um salão de beleza, onde a gente vai para cuidar de cabelo, cuidar da pele. Eu poderia colocar aqui como exemplo uma barbearia também, né? Que hoje está muito em moda novos empreendimentos, que são as barbearias com cervejarias. Então, se oferece o serviço de barbearia e também com cervejas e especiais. Então, isso também é um novo segmento de negócio. E também eu posso ter os híbridos, né? Que vai oferecer produtos tangíveis com produtos intangíveis, que a gente pode pensar no exemplo do nosso food truck, que vai ter a questão do atendimento, que é intangível, e tem a questão da venda do produto, que é um hambúrguer, que é tangível. Então, isso tudo é preciso que a gente tenha em mente para conseguir fazer o quê? Para conseguir determinar dentro desse grande mercado qual é o segmento que nós vamos atuar. Então, vamos entender um pouco mais sobre o que é segmento, para daí conseguirmos fazer o recorte que o Pedro e a Paula precisam. Então, segmento de mercado. O que é esse segmento de mercado? É um conjunto de consumidores que apresentam características semelhantes entre si. Então, se a gente pensar qual é o público da barbearia, homens que precisam corte de cabelo, na barbearia você pode aparar a barba. Hoje está assim muito em moda, vamos dizer assim, homens que usam barba e tem todo um cuidado com a barba. Então essa barbearia, esses homens que gostam de se cuidar, procuram essas barbearias. Então, vejam, esse é um conjunto de consumidores com características semelhantes entre si. Quando se encontra um segmento de mercado, pode-se dizer que foi encontrado um nicho de mercado. Então, qual é o nicho de mercado que o nosso food truck vai acessar? Já vamos pensar sobre isso. Mas vamos pensar no nicho de mercado com exemplos das mulheres que vão no salão de beleza, dos homens que vão nas barbearias, dos clientes de lojas especializadas em cerveja, das lojas especializadas em sapatos. Podemos pensar nichos específicos dentro da área feminina, masculina, infantil, adulta, para todos os aspectos. E eu preciso ter que nicho de mercado é aquela parcela subsegmentada, né? Então eu tenho um mercado, eu tenho um segmento e eu tenho aqui um nicho de mercado de clientes que ainda não possuem as suas características satisfeitos e está disposto a pagar um preço diferenciado para melhor suprir. Eu penso que nosso negócio pode entrar dentro dessa perspectiva. Outro aspecto que o Pedro e a Paula vão ter que analisar é a concorrência. O empreendimento que oferece produtos ou serviços que podem substituir o produto ou serviço que eles vão oferecer. E isso é importante que eles tenham bem em mente. Lá na cidade onde eles vão abrir, pense na sua cidade agora, na cidade onde você está. Como é que está o mercado de food truck? Tem muitos food trucks ou tem possibilidade de o Pedro e a Paula abrirem na sua cidade um food truck de hambúrguer gourmet muito bom, diferenciado? E é isso que a gente tem que pensar, entender a concorrência. E a questão do market share, que é a divisão de mercado entre os concorrentes. Se eu fosse traduzir, market share é a divisão do mercado, é uma tradução literal, né? É o compartilhado do mercado. E é utilizado para analisar a concorrência, cada parcela de concorrência, principalmente para descobrir os concorrentes e como eles estão participando do mercado. Então, pense aí na sua cidade, como está o food truck? Tem possibilidade? Como é que está o market share? Como é que está a divisão do mercado? Está bem distribuída? Não está tão bem distribuída. A gente tem aqui um food truck da área de batata, né? Aquele roasted potatoes, aquele de batatas diferenciadas. A gente tem um food truck que vende cachorro-quente, mas não tem hambúrguer ainda. Olha que importante essa informação. Tem uma parcela de mercado ali, um nicho de mercado que não foi atendido. Olha a oportunidade para o Pedro e a Paula entrar com tudo e botar o seu negócio
para funcionar, abrir o seu food truck. Ou, aqui a gente tem bastante food trucks, mas eles não estão atendendo as empresas. Aqui tem muita empresa e elas precisam de, elas sempre têm demanda de food trucks para os eventos nas empresas. Olha aí outro nicho de mercado que os nossos amigos Pedro e Paula, eles podem entrar. Então, percebam que todo esse recorte, vamos pedaço a pedaço, conhecendo, até determinarmos aonde o nosso negócio vai entrar. Onde o negócio do Pedro e da Paula, melhor dizendo, vai se implantar, vai se materializar. Então é importante a gente pensar sobre esses aspectos. E aí, vamos ver o que a gente pode sugerir, então, para o Pedro e para a Paula agora, que é, eles optaram por investir em um food truck. Esse ainda é um mercado novo e sem muitos dados concretos, isso é fato. Existem poucos dados publicados, ainda a gente está caminhando nessa parte de legislação mesmo, de permissão dos food trucks, onde eles podem ficar em vias públicas, mas é um mercado novo, um mercado promissor. Dessa forma, quando não se possui dados secundários, ou seja, pesquisas, artigos, dados governamentais que falam sobre a área, divulgados de um setor, o empreendedor deve partir para um levantamento de dados primários, que é fazer a pesquisa de mercado. E o que é essa pesquisa de mercado? É o estudo formal sobre uma situação específica. Então, como tem poucos dados sobre food truck, a pesquisa de mercado vai ajudar o Pedro e a Paula a entenderem o mercado onde eles querem atuar. Então, cuja sua dinâmica, a dinâmica da pesquisa do mercado, consiste na elaboração de um método de coleta e análise de dados. E como é que isso se dá? Quais são os passos que o Pedro e a Paula têm que ter? Eles vão ter que ter um objetivo, que podemos dizer vai ser analisar se as pessoas têm interesse num food truck. Se elas têm interesse, que tipo de food truck seria? Vamos sugerir de hambúrguer e se eles teriam interesse no food truck de hambúrgueres. Nós vamos desenvolver um plano de pesquisa, ou seja, vamos atuar em duas frentes. A gente pode divulgar via Facebook a nossa pesquisa, porque vamos tentar atender o público jovem. Então, vamos via Facebook fazer a pesquisa, convidar as pessoas para participar e também vamos para a rua, Vamos distribuir na frente das escolas a pesquisa para coletar os dados que posteriormente serão analisados e interpretados e, por fim, nós vamos ter um relatório que vai apresentar, que vai conseguir trazer para o Pedro e para a Paula se esse negócio que eles estão propondo, ele é viável. Então, uma pesquisa de mercado, ela é uma ferramenta bastante útil. Aí você pode perguntar, mas professora, se eu já tiver dados anteriores, mesmo assim eu posso fazer uma pesquisa de mercado para ter certeza de que o meu negócio é viável? Pode e deve fazer. Hoje nós temos ferramentas, que possibilitam a construção de questionários online. E você pode fazer perguntas simples, como, por exemplo, você frequentaria um food truck? Você já ouviu falar de food truck? Você gostaria de experimentar, ter a experiência de compra de um food truck? Um food truck de hambúrguer, o que você espera de um hambúrguer? O que você espera das bebidas que são servidas com hambúrguer? Você frequentaria um ambiente que oferece hambúrguer com batata fritas e sucos, que oferece produtos vegetarianos? Então percebam que são perguntas simples, mas que vão trazer respostas muito importantes para que o nosso empreendedor tenha certeza de que ele está realmente no caminho certo. Porque isso é uma dúvida que inquieta os empreendedores. Será que eu estou no caminho certo? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir o lucro? Será que a minha ideia é boa o suficiente para se tornar um negócio de sucesso? De repente, depois até franquear a minha rede de hambúrgueres. Então, isso tudo são dúvidas que acabam por
tirar o sono do empreendedor. Então, fazer uma pesquisa de mercado, com certeza, vai ajudar o empreendedor a ter certeza, com perguntas simples, que vão trazer respostas muito importantes para as dúvidas que o nosso empreendedor tem. E falando em dúvidas, você já participou da nossa aula? Até agora, vimos 3 situações-problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Três passos importantes já foram dados. Já verificamos a ideia, já validamos a ideia por meio do modelo de negócios, vamos fazer uma pesquisa de mercado para viabilizar efetivamente, para entender um pouco mais o que o público espera, mas ainda falta um aspecto que a gente precisa começar a conhecer na nossa aula, que é uma ferramenta muito importante para quem quer trabalhar com empreendedorismo, que é o famoso plano de negócios. Mas hoje nós vamos falar assim, só alguns aspectos que são importantes para que o Pedro e a Paula estejam bem próximos da certeza de que eles estão no caminho de um negócio de sucesso. Então, vamos ver qual que é a demanda que eles têm para que nós possamos ajudá-los. Então, vamos ver o que o Pedro e a Paula precisam. Agora, o Pedro e a Paula agora já identificaram o seu ramo de negócios. Vão ser um food truck de hambúrgueres voltado ao público jovem e família e vão oferecer hambúrgueres gourmet com bebidas diferenciadas e sucos naturais. Então, seu nicho de mercado, já verificou-se os seus concorrentes, o market share, já se fez essa análise. Agora, eles precisam efetivamente conhecer a real viabilidade de seu empreendedorismo. Sendo assim, eles vão precisar elaborar o plano de negócios. O plano de negócios é uma ferramenta muito importante para o empreendedor. Você pode ter ouvido histórias de empreendedores, e eu sempre ouço, nós passamos 1 ano planejando esse negócio, nós passamos 1 ano e meio planejando o nosso empreendimento, foi um trabalho árduo, mas valeu a pena. Não é uma tarefa simples construir um negócio, abrir um novo empreendimento. Por isso que a gente sempre fala que o empreendedor ele assume riscos, porque ele assume o risco de estar nessa empreitada tão interessante que é o empreendedorismo. Então, é por isso que a gente sempre fala, e todo e qualquer profissional que trabalhe na área de empreendedorismo sempre fala do famoso plano de negócios. Mas a gente precisa entender primeiro o que é esse plano de negócios, para que a gente consiga começar a entender as partes que fazem parte desse planejamento e discutindo a sua importância e já localizando, porque agora nós temos como objetivo explicar para o Pedro e para a Paula por que eles precisam de um plano de negócios e por que vai ser tão importante para o food truck eles terem esse plano de negócio. Então vamos ver o que é um plano de negócios, qual é o conceito desse plano. Então, o plano de negócios nada mais é que um documento no qual o empreendedor ele registra sistematicamente e estrutura, faz a estruturação das informações detalhadas sobre o empreendimento que ele pretende edificar ou construir ou implantar. Então, ele é um documento. Sempre que a gente fala de planejamento, a gente vai estar relacionando a um documento. Aí você pode perguntar, por que, professora? Porque eu preciso sair do campo das ideias e passar para o campo material, que é
planejando, escrevendo, medindo, fazendo as contas, e a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre viabilidade financeira de um plano de negócios. Então é assim que funciona mesmo, é construir, é escrever um documento, literalmente, com todas as informações necessárias para que esse negócio seja um negócio de sucesso. Então é importante sempre fazer esse plano de negócios. E a quem que interessa? Né? Você pode perguntar, não, mas eu vou escrever, eu vou passar um ano planejando, mas para quem que interessa esse plano de negócio? Para quem que eu vou entregar? Ele serve primeiro para você, empreendedor. Serve para o Pedro e para a Paula, para eles terem certeza do que eles estão fazendo, para lerem, relerem, para que eles tenham a certeza e botem a cabeça no travesseiro com tranquilidade de que eles estão no melhor caminho. Interessa também para quem? Para clientes, funcionários, prestadores de serviços. Por quê? Porque eu vou trazer um colaborador, é um food truck do Pedro e da Paula, ele vai ser o Pedro, a Paula, o Pedro vai cozinhar, a Paula vai cuidar do caixa, mas eu preciso de alguém para ajudar a servir as mesas. Então eu preciso de um colaborador, eu preciso informar esse colaborador a respeito desse negócio. Então o plano de negócio também ajuda a socializar e ingressar novos colaboradores dentro da organização. Fornecedores, financiadores, sócios e investidores. Todo mundo que vai colocar dinheiro, que vai investir em um determinado empreendimento, quer ter certeza de que esse empreendedor pensou bem a respeito das implicações do negócio que ele está tentando começar. Então, para fornecedores, para você pedir um financiamento, para você solicitar um auxílio governamental, pedir um financiamento no banco, nós vamos falar muito sobre isso na nossa unidade 3, eu preciso ter um plano de negócios bem construído, eu preciso ter um plano de negócios bem formatado, eu preciso ter um plano de negócios apresentável, bem escrito, bem formatado e, mais importante de tudo, consistente. Ou seja, com informações coerentes, com informações que reflitam a realidade do mercado que eu pretendo atuar. Mas como ele está estruturado? Você pode me perguntar, existe um roteiro de plano de negócios, professora? Existe alguns passos que eu posso seguir? Claro que existe. E eu convido você a ver comigo qual é a estrutura desse plano de negócios, como ele está estruturado e organizado. Primeiro, ele tem uma capa. Imagine o plano de negócios como um trabalho de escola que você tem que entregar. Então, o plano de negócio tem uma capa. E pense numa capa bacana, pense numa capa bonita. O Pedro e a Paula vão apresentar para os investidores uma capa já contendo as cores que eles querem colocar, a logomarca, uma capa que a pessoa olha e diz, nossa, esse negócio parece interessante, já está aí apresentado com toda uma estrutura, com toda uma identidade. Então, a capa é importante que ela esteja clara e que ela convide para que a pessoa continue lendo esse trabalho, continue lendo, ou melhor dizendo, esse plano de negócio. Então, a gente tem que começar por uma capa legal. Além da capa, nós vamos ter que apresentar um sumário. O que é esse sumário? Nada mais é do que a lista, né, de cada um dos itens que a pessoa vai encontrar durante a leitura desse plano de negócios. Então, eu vou colocar lá que esse plano, dentro do plano estratégico, detalhamento financeiro, detalhamento de produção. Então, eu vou colocar lá todos os aspectos, vou colocar lá o plano operacional, o plano de recursos humanos, a análise do mercado, quais são as estratégias de marketing, o detalhamento financeiro. Tudo isso vai estar lá informado no sumário. O sumário executivo, a gente pode também chamar ele de resumo. Ele normalmente é o último que é feito no plano de negócios. Por que o último, professor, e é o primeiro que aparece? Porque ele apresenta as primeiras ideias a respeito do que o leitor vai encontrar dentro do plano de negócios. Então, eu faço ele por último, porque daí eu consigo destacar quais são as principais informações que eu tenho que colocar no meu plano de negócios. E um ponto importante do resumo é que ele tem que ser muito bem escrito. Porque se a pessoa não gostar do resumo, ela não vai seguir adiante lendo
o plano de negócios. Então, o resumo é a porta de entrada. A capa pode ser bonita, o sumário bem organizado, mas se o resumo não estiver consistente e bem escrito, ninguém vai ler esse plano de negócios. E aí depois eu entro na questão do plano, né? O plano estratégico. Nesse plano estratégico eu vou colocar aqui, vou determinar os caminhos que a minha organização vai seguir. E eu vou tratar de apresentar aqui a análise de SWOT. A análise de SWOT é uma ferramenta bastante utilizada dentro do campo da administração, porque ela ajuda a ter um entendimento do mercado, do ambiente onde essa organização vai estar inserida. Então, sempre que a gente fala de SWOT, a sigla SWOT, ela provém de 4 termos em inglês. Então, a gente chama essa união de letras de um anacrônimo. E essa SWOT, ela foi traduzida para o português como análise fofa. Você também pode ouvir SWOT com essa denominação de análise fofa. Qual é o grande objetivo da análise de SWOT? Mapear os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Cada um dentro do seu quadrante. Os pontos fortes e fracos, eles nascem de dentro da organização. Os pontos fortes são no que a gente é bom. A gente tem um cozinheiro muito bom e o nosso food truck vai ser muito bom, o nosso hambúrguer. Como ponto fraco, a gente não tem um fornecedor de carne ainda que seja confiável para que a gente faça o nosso hambúrguer. A gente não tem um fornecedor de salada que nos atenda para que a gente consiga fazer um hambúrguer com uma salada fresca. Então, isso é um ponto fraco. Uma oportunidade é que vem do mercado externo. As oportunidades e ameaças vêm do mercado externo, onde aquela organização vai ser construída. Do mercado externo, nós temos as oportunidades, que seriam, por exemplo, a gente saber que não tem nenhum food truck da área de hambúrguer atuando na nossa região. Isso é uma oportunidade. E uma ameaça seria saber que nós teríamos outro food truck da área de hambúrguer ou sabermos que existem muitos food trucks na nossa área. Aí seria uma ameaça de que algum produto pudesse substituir o nosso produto. Então, a análise de SWOT, ela é bastante útil para que a gente entenda de uma maneira mais exata, digamos assim, esses quadrantes do mercado externo e interno, destacando as nossas fraquezas, nossas forças, as possíveis oportunidades que nós vamos encontrar, assim como verificar possíveis ameaças. E mais do que isso, o plano de negócios ele é constituído, além dos itens que a gente já comentou, de mais alguns itens que também são muito importantes para o plano de negócio. Então, vamos ver mais alguns dos itens que fazem parte desse plano de negócios? Então, nós temos aqui também a descrição do empreendimento, ou seja, onde nós vamos explicar que se trata de um food truck da área de alimentação que vai servir hambúrgueres. Nós temos que descrever quais são os produtos, nós já vamos ter que ter quais são os produtos, especificar os produtos, qual é o número de hambúrguer que a gente vai ter um vegetariano, a gente vai ter um com bacon, a gente vai ter um 100% carne, a gente vai ter um que vai ser vegano, que não vai ter queijo. Então, isso tudo eu preciso já determinar. E os tipos de serviços, como é que vai se dar esse atendimento. O plano operacional, ele tem a ver com a produção. Eu preciso ter destacado e listado o que vai ser a implicação do meu processo produtivo, considerando que o food truck e comida tem que ter pré-pronta. Eu tenho que ter uma descrição dos recursos humanos necessários. Eu, voltando aqui, analisei o meu mercado, fiz o meu tema de casa, a minha pesquisa de mercado e eu analisei o meu mercado. Eu determinei a estratégia de marketing, eu vou divulgar meu food truck via redes sociais, vou fazer promoções para quem curtir, vou dar Wi-Fi para o pessoal que vier no meu food truck se fizer um check-in no meu estabelecimento. Eu tenho que ter um plano financeiro bem detalhado, e quando a gente fala de plano financeiro é um aspecto que dá bastante dor de cabeça, porque implica em fazer aquele cálculo, em já medir a taxa de retorno, já saber quanto que eu preciso ter de investimento.
Então, a essa altura você já percebeu que o plano de negócios não é tão simples assim. Ele tem uma série de detalhes que precisam ser atendidos. Mas o Pedro e a Paula já ficaram satisfeitos porque agora eles já conhecem o plano de negócios. Agora não é algo que eles desconhecem, eles precisam ainda um pouco mais de informações. Mas agora eles já sabem o que é o plano de negócios. Pelo menos eles já têm as primeiras ideias importantes a esse respeito. E você, alguma dúvida? Já participou? Não perca a oportunidade de participar da nossa aula. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Quantas informações nós tivemos na nossa aula de hoje. Eu acredito que um aspecto que seja importante quando a gente fala sobre oportunidades empreendedoras, sobre novos negócios, é saber o porquê que tem tantas empresas que morrem logo no início, tem tantas empresas que duram um ano e não tem sucesso. Um dos maiores fatores de mortalidade das organizações é a falta do planejamento. Claro que existem outros fatores, como mudanças no mercado, como alterações que possam acontecer de aspectos de legislação, mas um aspecto importante é a falta do planejamento, que é o que eu comentei com vocês anteriormente. Não basta você saber cozinhar para ter um negócio de sucesso. Eu sou uma ótima cozinheira, eu faço cupcakes maravilhosos, brownies maravilhosos, mas eu não sei quanto que custa para fazer um brownie, eu não sei quanto que seria o valor para eu vender esse brownie, eu não sei quais seriam os meus clientes, como eu chegaria nos clientes. Então, a falta do planejamento é um aspecto que inquieta e que acaba por levar à mortalidade das organizações. E quando a gente fala de empreendedorismo, eles têm que se diferenciarem. E eu trouxe para você agora, no momento de criar novas situações, provocar novas situações, eu trouxe para você o caso de o que está sendo feito e utilizado para os food trucks se diferenciarem. Então, eu tenho aqui, os food trucks contratam designers para encantar o seu cliente. A opção por cores, a opção por uma marca com determinada cor, tem todo um significado. Então, os food trucks entenderam isso. Então, os designers da cidade ganham mais um nicho de mercado. Então, olha, os food trucks ganham e os designers também. É preciso fisgar o cliente pelos olhos para depois alcançar o estômago. E há um investimento na contratação desse profissional para criar esse visual nos carros. E isso leva ao quê? Isso traz que surgiram food trucks coloridíssimos que chamam a atenção nas ruas, não só pelo cardápio, mas pela aparência. A gente sabe, por exemplo, que o amarelo traz otimismo, que o azul traz confiança, que o verde traz riqueza. Então, percebam a importância das cores, de investir num food truck bonito, onde a pessoa chega, olha e diz, nossa, que interessante, olha, é bonito. E a experiência de compra, a atmosfera de compra, ela é composta do visual, ela é composta pelo olfativo, pelo cheiro da comida, que eu chego lá, eu sinto aquele cheirinho gostoso de comida, ele é despertado pelo que eu ouço uma música ambiente, eu ouço as pessoas conversando. Então, isso tudo é importante para uma experiência de compra. E nasce uma nova oportunidade empreendedora, que é os designers trabalharem em parceria com os food trucks. Olha como todo mundo ganha dentro dessa perspectiva, ambos os lados. Por quê? Porque os designers têm um mercado novo que eles podem atuar e também os food trucks eles se tornam mais interessantes visualmente. E a inovação, né? Com o crescimento da concorrência, pode ser algo
algo que diferente, né? Com a consequência desse design. Então, investir no design do food truck é importante, que é a questão visual. Como a gente vê muito isso, né? Eu tive a experiência recentemente de ir a uma empresa que trabalha com hambúrgueres, né? Na minha cidade, que não era um food truck, mas havia toda uma experiência, aquela decoração, o cheiro, o som ambiente, tudo isso convida ao consumo. E o contrário também acontece, convida você a não entrar no empreendimento. Se você não se sente com um cheiro bom, uma música gostosa, você acaba querendo sair correndo. Então, isso é importante a gente destacar que as empresas de food truck, elas podem se diferenciar por meio de termos food trucks coloridos e novas possibilidades. E agora a gente vai entrar num outro momento que é o nosso diálogo, o diálogo meu e seu aqui na nossa aula, e eu vou ver agora quais são as dúvidas que vocês mandaram. Eu já estou conseguindo ver aqui professora, qual é a importância da análise de SWOT? A análise de SWOT é importante porque ela ajuda, ou é uma ferramenta que ajuda o empreendedor a analisar ambiente externo e interno. Porque muitas vezes o empreendedor fica muito focado aqui, ó, no seu ambiente interno e ele esquece do ambiente externo. Ele consegue se programar, né, verificar as suas demandas internas, mas ele não consegue visualizar o mercado externo. Então, a análise de SWOT é bem interessante, porque ela ajuda o empreendedor a olhar para fora, né? Então, é importante usar a SWOT. Quais são as principais características de um empreendedor de sucesso? Nós vamos falar na última aula a respeito dos riscos e das características do empreendedor de sucesso, mas um empreendedor de sucesso normalmente é um conjunto de fatores. A gente costuma dizer que o empreendedor de sucesso, ele consegue ter uma boa ideia, fazer essa ideia se tornar realidade e modificar o seu mercado. E sempre que eu falo de empreendedor de sucesso, eu me lembro do exemplo do Mark Zuckerberg. Sabe, o cara que inventou o Facebook? O Facebook era um empreendimento pequenininho lá atrás, né? E hoje é uma empresa de capital aberto. Então, um empreendedor de sucesso é alguém com um olhar ao longe, um olhar visionário, alguém que busca se diferenciar e que não tem medo de arriscar. Porque muitas falhas foram necessárias até a gente acertar. Então, o empreendedor de sucesso é alguém que gosta de se arriscar, que não tem medo do diferente, que dá cara a tapa e que faz diferente. Então, um empreendedor de sucesso é construído por vários fatores, mas eu acho importante destacar essa. Já estou no mercado há 1 ano e meio e não fiz pesquisa de mercado nem plano de negócios. O que devo fazer? Boa pergunta. Nunca é tarde para você analisar. Você já pensou em fazer uma pesquisa de satisfação? Um tipo de pesquisa de mercado é uma pesquisa de satisfação dos seus clientes. Você já pensou em escrever, colocar no papel a sua história? Começa por aí. Começa a colocar no papel a história da sua organização, comece a analisar melhor os seus clientes, fazendo uma pesquisa de satisfação, que pode ser feita nos mesmos moldes do que a gente comentou aqui no Pesquisa de Mercado, que é fazer perguntas e entender um pouco mais dos seus clientes. Nunca é tarde para você entender um pouco mais sobre o seu cliente. Você já está no mercado e se você está há 1 ano, quer dizer que algum sucesso você já deve ter, porque ninguém fica 1 ano no mercado se não tiver potencialidade. Então, busque entender um pouco mais a respeito do seu mercado, do seu cliente, que isso vai ajudar bastante a sua empresa. Qual é a diferença entre empreendedor e empresário? Eu posso dizer que o empresário é empreendedor e o empreendedor é empresário? Posso. É que o que acontece assim, pessoal, normalmente a gente chama empresário aquele que já está gerenciando uma empresa de mais tempo. Por exemplo, hoje eu assumo a gerência de uma empresa, né? Eu estou ali atuando na minha empresa como gestor, fui contratado, né? Eu posso receber essa denominação. E normalmente a gente denomina empreendedor aquele que começou com o negócio. Mas não tem grandes diferenciações, não. O empreendedor é um empresário, o empresário é um empreendedor. Diferenciar esses dois conceitos não é tão relevante
para o empreendedorismo? Porque o empreendedor, depois de um tempo, ele recebe o nome de empresário, né? No começo ele era empreendedor, 2 anos depois ele virou um empresário de sucesso. Então, eles são conceitos muito próximos. Pede para explicar acerca dos bens tangíveis, intangíveis e híbridos. Então tá, pessoal, ó, um bem tangível é essa caneta. Isso eu posso pegar. Um intangível é o vento. O vento é intangível. O serviço, eu sinto que alguém arrumou meu cabelo, mas não é o arrumar o cabelo, mas alguém que arrumou o cabelo. Então, o serviço, normalmente, ele é intangível, porque eu não consigo pegar esse serviço. E o híbrido é quando eu junto os dois, que é o restaurante. O restaurante não tem serviço? Não tem serviço de atendimento? Tem. E também tem os produtos. Mas a gente vai conversar mais sobre isso na nossa aula atividade. Então eu vou me despedindo, mas a minha despedida vai ser convidando você a assistir comigo os caminhos da nossa aprendizagem de hoje. Até mais! Chegamos ao final da unidade 2 de empreendedorismo. Nessa unidade, você viu que além da criatividade, elemento fundamental a qualquer sujeito empreendedor, outros pontos também são muito importantes na estruturação de um novo negócio. Entre eles, você viu a necessidade de uma boa pesquisa de mercado, ação que ajuda a definir não só o segmento de mercado do novo empreendimento, mas também o modelo de negócio a ser utilizado por ele. Conheceu também os passos para a formulação e apresentação dessa pesquisa de mercado, desde os questionários iniciais, as coletas de dados, até a apresentação e comunicação dos resultados por meio de gráficos e tabelas que ilustram a viabilidade ou não do negócio. Com isso, podemos definir o diferencial competitivo do empreendimento e também descrever melhor o modelo de negócios. Por esses modelos, o empreendedor expõe de forma lógica todo o seu negócio, desde a ideia e criação, a forma de entrega do bem ou serviço e também o possível valor gerado pelo novo empreendimento. No estudo desta unidade, você conheceu também ferramentas e teorias metodológicas que auxiliam na criação desses modelos de negócio. Entre elas, vimos a modelagem de negócio Canvas, uma ferramenta de gerenciamento estratégica que ajuda a delinear e entender em detalhes o modelo de negócio da empresa. E revimos também a matriz SWOT, lembra-se dela? Ela é a ferramenta utilizada para avaliar as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças do negócio. Com a ajuda dessas metodologias, estabelecemos o tipo de serviço ou bem oferecido, seu preço, o mercado, o público-alvo e até os potenciais concorrentes. Com tudo isso, estamos prontos a iniciar uma descrição de um plano de negócio, em que o empreendedor registra, entre outras coisas, a previsão de lucro e o crescimento do empreendimento, estabelece estratégias de marketing e ações de venda, leva em conta facilitadores do relacionamento com os clientes e, com isso, reduz as chances do empreendedor tomar decisões erradas. Como exemplo de SR, acompanhamos Pedro e Paula na criação de um negócio próprio. Na situação problema 1 desta unidade, eles trabalharam as ideias para a criação de um negócio, identificaram oportunidades e situações propícias para o empreendimento. Já na SP2, eles passaram a idealizar esse negócio, comportando-se como verdadeiros empreendedores. Passaram a estabelecer o diferencial competitivo de um possível negócio de alimentação e as estratégias de ação a partir do modelo de negócio Canvas. Na situação problema 3, com sua ajuda, nossos amigos detalharam o modelo de negócio desenvolvido até então. Identificaram nichos de mercado e eventuais concorrentes. Por fim, na SP4, a ideia inicial de montar um food truck.
ficou cada vez mais clara para Pedro e Paula. Para completar o trabalho, vocês iniciaram a estruturação de um plano de negócio com todas as informações do empreendimento. Desde a capa, passando pelo sumário, o sumário executivo, plano estratégico, descrição do empreendimento, produtos e serviços, plano operacional, plano de recursos humanos, análise de mercado, estratégia de marketing, plano financeiro e os anexos. E antes de finalizar esta unidade, fica o lembrete. Volte ao seu livro didático sempre que precisar e não deixe de rever os questionários das pré- e pós-aulas. Isso ajudará ainda mais a fixar o que você estudou até agora. E além de tirá-lo da zona de conforto, ainda vai ajudar a refinar ainda mais as suas boas ideias. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.